eu volto para o quadro das médias do histórico de pontuação por ano. E aí eu vou falar um pouco do Vitória. Tá? Por que a gente pode dizer que a história carimba o Vitória na Série A? Porque em todas as edições da Série B disputadas nesse formato, quem liderava na 30ª rodada subiu. Já é um dado relevante. Tá? Também posso dizer que todos os times que tinham 58 pontos nesse momento do campeonato subiram. O que é outro dado extremamente relevante. E também posso dizer que todos os times que tinham pelo menos 7 pontos de vantagem para o quinto colocado subiram. E aí, esse aí é com folga. Esse dado aí é com folga. Tá? Com absoluta folga. É muito difícil com a história deixando claro que só uma catástrofe sem precedentes tiraria o Vitória. E o time não dá sinais, por mais que não seja um time de grande envolvimento, que pega os adversários e se impõe, massacra, não há nenhum sinal de que o Vitória caminharia para uma tragédia. Concordam? Nem a tabela duríssima que ele tem. Concordam? Até porque assim, a tabela será em casa. Será dura, mas será em casa. A história pesa. A história com o presente carimba esse acesso do Vitória. É muito difícil tirar esse acesso do Vitória. É um time que pontua, Fred. Vem pontuando quase sempre. Que passou pelos percalços de maior dificuldade e retomou. Que teve uma pancada contra o CRB, que todo mundo, lógico, colocou uma interrogação enorme. O único jogo que ele levou para gol, saber o que poderia. Em 8 partidas, a única que ele levou gol. Pois é. E que se colocou a interrogação para ver justamente, como é que vai ser o abatimento, como é que vai ser a reação depois daquilo ali. Até aquele do lutador de boxe, né, que às vezes leva um soco potente e que balança e que você espera que o cara não consiga ter reação depois dali na luta. Mas o Vitória reagiu mostrando, opa, tô aqui e sou superior. E continuou se sobressaindo e com a defesa, como foi bem aí pontuada, muito sólida. Vitória tem uma defesa sólida. Se você tirar os 6 gols que o Vitória tomou, o Vitória tem 25 gols contra. Se tirar aqueles 6, vai para 19, que é a mesma quantidade de gols que o Vila Nova, que eu acho que é a melhor defesa, tomou. Ou seja, tirando aquele fora da curva, aquele resultado fora da curva, o Vitória tem uma das melhores defesas da competição. E isso não é somente em números, é em desempenho quando a gente vê Camutanga com Wagner Leonardo, que talvez seja o melhor jogador da competição. E tem um goleiro que vem sendo seguro, Lucas Arcanjo. Então, é um time que conseguiu sobressair aos momentos de maior dificuldade, consegue se reinventar. Foi um time que teve muitos problemas de lesão também na competição. Perdeu os 2 laterais esquerdos. Quem está jogando de titular é o lateral esquerdo, reserva do Retrô, que eles foram atrás. E o time parece que continua ali, ó. Pode não ser o fino da bola, mas é um time que compete. É um time que dificilmente perde com facilidade. É um time que, quando as jogadas não estão saindo tão bem, mas é um time que consegue ter a bola parada muito forte, mesmo tendo passado, acho que uns 8 jogos sem conseguir fazer um gol de bola parada. Mas na maioria dos jogos, tirando esses, foi a bola parada que muitas vezes resolveu. Um Wagner Leonardo cabeceando, bolas saindo de Oswaldo, do Wellington Nem. Então, um time que tem ingredientes, tem características que para essa Série B estão sendo preponderantes. E que você não consegue ver nos demais, tirando o Atlético Goianiense de hoje, mas que mesmo assim ainda está uma distância enorme, 8 pontos para Vitória, mas é um time que você não consegue olhar e dizer, porra, tem chance de pane seca. É muito difícil. Talvez a única possibilidade do Vitória não cumprir o que está muito bem desenhado para ele
é que simplesmente nesses confrontos diretos que ele vai ter agora sobre casa, ele consiga perder a maioria deles. E Ele ser aí engolido no entrar confronto direto, né? num momento de espiral. Ele ser engolido Seria nos confrontos diretos. Talvez sobressair a qualidade individual dos demais times concorrentes e às vezes os jogos equilibrados entre esses times pode acontecer. E aí o Vitória começar a perder vantagens diante de serem confrontos diretos. Mas se não for por isso, se o Vitória se manter com esse jogo consciente que é, dificilmente isso vai acontecer. a tabela que a gente está vendo na tela agora mostra que a vantagem do Vitória para o quinto colocado está entre as menores da história, tá? Está entre as menores da história. A menor foi em 2021, quando apenas 5 pontos separavam, né, o primeiro do quinto. E agora já o 2023, na 30ª rodada, lembrando sempre, tá? E 2023 se iguala a outros 3 campeonatos, né, que são 2007, 2014, 2016. Mas eu relembro, tá? Eu volto aqui para relembrar. Em todos esses casos, o primeiro lugar subiu, mesmo quando a diferença era de 7 pontos. A gente vai tratar aqui como uma diferença a mínima da história, basicamente. Tá? Então, assim, não tem nenhum dado histórico, que coloque qualquer interrogação no Vitória. A única interrogação no Vitória, Cauê já trouxe um pouco, seria entrando realmente numa desligada de chave que nada Seria leva só a crer que isso, vai Fred. desligar. O time é um dos melhores mandantes. É um dos melhores mandantes. Vai que joga 4. Se ele simplesmente tiver 70% do que ele costuma fazer dentro de casa, vão ser pelo menos 9 pontos. Já vai bater em 67. Ainda sobrariam mais 4 jogos. Eu ainda estou dando a derrota em casa, tá? Ainda sobrariam mais 4 jogos fora de casa para fazer 3 pontos. Porque 70 não sobe, porque se 70 não subir, realmente aí é o campeonato de 2012, que foi o 71. Então, assim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. De casa, assim, vai subir. Não necessariamente a gente não está dizendo que vai subir primeiro. Mas subir entre os 4, porra, aí. Um ponto nos próximos 3 jogos deixaria a situação, elevaria a tensão. Para qualquer clube. Em que nível? Não, em que nível? Não, mas para qualquer clube não, pô. Esse aí tem 7 de vantagem. Para os outros Sim, mas veja só, é um 7 de vantagem que eu, no começo do programa eu falei. Que semana que vem pode estar 4. Assim, e não é um absurdo estar 4, porque ele vai pegar um jogo muito difícil e todos os outros vão pegar jogos pontuáveis. Então, assim, não é um absurdo. Por isso que eu falei tanto, assim, que eu fiz questão de explicar. A tabela de vitória é bom hoje, dia 1º de outubro, mas dia 8 de outubro talvez não seja. Mas no final da competição, no início de novembro, talvez seja, porque com 8 rodadas, vai ser os problemas os possíveis problemas, melhor dizendo, os possíveis problemas da 31ª rodada serão diluídos. Agora, vai ser preciso. Isso se o Vitória ganhar, e acabou o campeonato. Mas se o Vitória perder do Criciúma, é um jogo duríssimo, vai precisar ter a consciência de que os outros terão jogos desse nível também. Então, assim, é só assimilar. E na hora que o Vitória assimilou 6-0 como assimilou, ganhou 3 jogos seguidos, eu acho que ele vai. Eu acho que supondo que ele perca do Criciúma, eu acho que ele vai conseguir assimilar. Porque depois desse 6-0 do CRB, meu amigo, não dá para dizer que esse time vai se perder, não se perde. Isso. Mas o pior cenário possível que pode existir para criar qualquer dúvida de desconfiança no Vitória é esse que eu falei. É um cenário de, por exemplo, um ponto nas próximas 3 rodadas que diluiriam essa vantagem dele. Ele continuaria no G4, tá? Se isso acontecer, ele vai para 2 jogos de Barradão. Talvez líder. Eu acho que ele continuaria no G4 e talvez líder. 1,5, eu acho que seria líder, mesmo se ele tivesse esse desempenho. Tá? Não sei se pelo Guarani, porque o Guarani teria que saber se esse empate foi contra o Guarani ou contra o Cristiano. Mas, Fred, você está falando no cenário 1 ponto nos próximos 3 e ainda assim ia para 2 jogos em casa. Não, exato, era isso que eu ia dizer. Ainda assim, ele iria para 2 jogos em casa e com esse jogo do Vila Nova mudando de cor naquele gráfico que daqui a pouco eu vou botar na tela. Porque esse jogo do Vila Nova, a tendência é que não seja mais um confronto direto quando o Vitória encontrar o Vila Nova.
E talvez o jogo contra o Novo Horizontino, até lá, também não sei se o Novo Horizontino vai segurar a condição de um confronto direto. Tá? Então, a tabela Vitória, que hoje é pesadíssima, ela tem jogos que podem mudar de cor. Ele tem jogos que podem ter uma mudança de intensidade, né? Eu trato o acesso do Vitória nesse momento como algo muito seguro. Só não o título, porque a tabela do Juventude é muito boa. Tipo, Exato. Tipo, do Juventude é muito boa. E é do próprio Guarani também, uma tabela acessível do Guarani. Mas os dois estão empatados e na dividida do Juventude é melhor. Talvez o vai Guarani mergulhar seja mais time que o Juventude. A diferença é essa. A gente vai mergulhar nessas duas. Mais confiável em casa, o Guarani. E o Juventude mais confiável fora. É o melhor time fora de casa. Isso. A gente vai mergulhar nessas tabelas daqui a pouco, tá? Deixa eu voltar para aquele dado ali. Então, assim, situação do Vitória, matematicamente, muito, muito tranquila, né? Muito, muito tranquila. A gente tem que estar criando cenários aqui bem fictícios, né? Não são absurdamente improváveis. O Vitória fazer um ponto nas próximas 3 rodadas não é um absurdo, né? Não é absurdo. Mas é pouco provável pelo que o time demonstra. Fred, como a gente está com uma audiência assim, muito boa hoje, acho que é só preciso explicar, porque certamente muita gente está acompanhando a gente aqui, está acompanhando pela primeira vez. Primeiro, muito obrigado para todo mundo que está acompanhando. Tem quase mais de 750 pessoas nesse momento. Mas quando a gente está fazendo essa análise, o Vitória está vendo 3 vitórias, o cara está falando que vai fazer 1 ponto em 3 rodadas. Veja só, a gente sempre analisa a dificuldade e vê como seria se nesse cenário de dificuldade o cara não fosse bem. Porque se o Vitória ganhar os 3 jogos, não precisa analisar. Se o Vitória ganhar os 3 jogos, ele vai ser o campeão e acabou. Você não precisa analisar o cenário do time que faz o papel e ganha todos os jogos e termina. Isso não precisa ser analisado. A gente analisa sempre, para todos os times, e você vai ver isso nos próximos, no nível de dificuldade. E se acontecer isso aqui? Não é uma torcida para que aconteça, né, Cássio? Reforçando, não é uma torcida para. São as perspectivas que podem acontecer e como eles podem reagir em cima disso. Nem projeção, é simplesmente falando, se acontecer o pior cenário, o pior cenário seria 0, mas a gente está dizendo que 1 ponto o Vitória vai fazer. Mas se o Vitória fizesse 1 ponto, acabaria a campanha? Não acabaria a campanha. É justamente isso. A situação é tão boa que se o Vitória fizer 1 ponto nos próximos 9, ele continua tendo uma situação de continuar disputando. Eu acho que ele continua líder. Eu acho que ele continua líder. Mas seria uma liderança. Com a turma. Cauê, só quando falar. De novo, né? Muito sobre. Quando seria uma liderança, mas se isso acontecer, aí eu acho que seria uma liderança com prazo de validade. Porque só se os outros fizerem a mesma coisa, só se o Juventude fizer 1 ponto em 9 também, e o Guarani 1 ponto em 9, considerando que o ponto que o Guarani ganhou mesmo do Vitória, no empate. Se isso acontecer, não mudaria nada. Mas se o Vitória faz 1 ponto e os outros continuam rodando, rendendo, aí mesmo que o Vitória eventualmente fosse líder, aí eu acho que seria uma liderança com prazo de validade, porque a tabela dos outros são tabelas muito acessíveis. Mas lembrando para a galera que está acompanhando a gente aqui, já sabe como é que funciona o raio-x, mas para a turma nova aí, é uma análise de cenários. E esse seria o pior cenário possível que a gente pode imaginar para o Vitória. Não é o que vai acontecer. Não é o que a gente está dizendo que vai acontecer.